Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à abertura do simpósio As Outras Faces da Reforma Protestante, evento realizado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, por meio do Núcleo de Estudos do Protestantismo e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião do Centro de Educação, Filosofia e Teologia. Este evento tem como objetivo analisar as contribuições de outros reformadores, além de Martinho Lutero, e discutir as repercussões da reforma protestante para os luteranos e para os católicos do século XXI. Gostaríamos de convidar para compor a mesa o excelentíssimo presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, entidade mantenedora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, senhor José Inácio Ramos. Convidamos o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto. O diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marcel Mendes. A coordenadora dos cursos de pós-graduação Lato Sensu do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, professora doutora Lídice Meyer Pinto Ribeiro. O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, professor Dr. Ricardo Bitum. E o capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, reverendo Dr. José Carlos Piacente Júnior. Somos uma instituição de ensino confessional com a missão de contribuir na formação de indivíduos e, consequentemente, na sociedade. Portanto, temos como hábito iniciar nossos eventos com uma reflexão bíblica, que nesta manhã será realizada pelo reverendo Dr. José Carlos Piacente Júnior. Bom dia a todos, é um grande prazer a esta mesa formada pelos excelentes de nossa universidade. Eu quero, nesta manhã, chamar a sua atenção para um livro que fez muito sucesso e trouxe muita polêmica. Certamente os historiadores, os interessados em história, não podem desconhecer o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, Leandro Narlock. Livro polêmico ao extremo, inclusive pelo seu título. Narlock já diz do que ele vai tratar. De uma história do Brasil que é politicamente incorreta, pois toca em pontos que as pessoas não gostariam de tratar. Mexe com questões que a nossa sociedade trata como politicamente incorretas. Mas a vantagem desse livro, como o historiador Marco Antônio Villa percebeu, é um livro que traz uma profunda reflexão sobre a nossa história e nos faz repensar a história. Nesta manhã, este livro poderia ser tratado como a outra face da história do nosso país. Ainda que seja indesejável em alguns meios e indigesto para algumas pessoas, a história verdadeiramente tem outras faces. E é isso que estamos fazendo aqui nesta manhã, compreendendo outra face da história. Mas será que esta outra face da história da reforma se mostrará indigesta ou politicamente incorreta? Bom, eu duvido com toda tranquilidade. Porque os homens que estavam escrevendo a história da Reforma Protestante, eles tinham uma orientação muito clara, que está nas Escrituras. Importa que ele cresça e eu diminua. Aliás, se você teve a curiosidade de conhecer algumas das capas das institutas, uma delas traz a gravura de um artista chamado Robert, e está escrito com clareza: Noli autum sapere. Não se ensoberbeça. É essa a tradução. A verdade é que outras faces da história podem existir, mas a reforma protestante nunca poderá ser transformada, porque o autor da história é o Senhor.
E a menos que venhamos a mexer na palavra de Deus, o que esses homens fizeram não pode ser mudado pela simples razão de que a Escritura diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Sim, homens são estranhos às vezes. Podemos reler os seus passos, podemos reler a história de homens, mas não podemos reler a história de Deus. E é isso que faz com que as coisas sejam tão extraordinárias. Homens fazem história, mas quem diz o que de fato as coisas são e como serão conduzidas é o Deus imutável. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, para que olhemos para as coisas de fato como elas são, de homens que não se ensoberbeceram, falhos, cometeram os seus erros, mas que também olhemos para aquele que está acima da história, aquele que é o Senhor da história, e nenhum tio, nem i, jamais passará desse grande Deus. Vamos falar com o Senhor em oração? Obrigado, bondoso Deus, pelas pessoas que foram instrumentos em Tuas mãos e que agora são personagens da história. Eles tiveram os seus deslizes, como também os seus acertos. Não há nada o que temer, pois bem sabemos, Senhor Deus, da fragilidade humana. Mas em tudo isso, bondoso Deus, sabemos que o Senhor é o dono dos fatos, que o Senhor é dono de cada ação, de cada situação, pois o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. E enquanto a Tua palavra existir, nós vamos crer sim, em verdade absoluta. Obrigado, Senhor Deus, porque ainda que os óculos utilizados para ler a história sejam diferentes, a Tua palavra é a verdade absoluta e nela nos pautamos. Ajuda-nos, ó Deus, a não vivermos com o coração soberbo, mas pelo contrário, apenas temer a Tua palavra. Em Cristo nós oramos. Amém. Bom evento para todos, que seja edificante e que o bondoso Deus nos conduza a ver as coisas como Ele vê. Gostaríamos de convidar a professora doutora Alice Meia Ribeiro para realizar sua saudação. Bom dia a todos. Estamos aqui, então, hoje para celebrar mais uma vez na Universidade Presbiteriana Mackenzie os 500 anos da Reforma Protestante. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela já é reconhecida internacionalmente e nacionalmente como um polo de estudos do protestantismo, a partir do seu próprio nome, como Universidade Presbiteriana Mackenzie, e da sua tradição de tantos anos já existente nesse país, desenvolvendo trabalhos nessa área. O Núcleo de Estudos do Protestantismo já tem um período bem mais curto. Ele nasce em 2016, então, sendo assim, ainda estamos engatinhando como Núcleo de Estudos do Protestantismo. Ele surge para incentivar a pesquisa do protestantismo em todas as áreas acadêmicas dentro da nossa universidade e também nas outras universidades, outras instituições educacionais no Brasil e até mesmo fora do Brasil. O núcleo tem congregado, então, estudantes de várias instituições brasileiras e internacionais que têm seu interesse no estudo do protestantismo. E, apesar de ser um grupo de pesquisa do Centro de Pós-Graduação do Centro de Pós-Graduação de Ciência da Religião, coordenado pelo professor Bitum, esse grupo já conseguiu desenvolver muitas atividades. A primeira delas é o desenvolvimento de um dicionário de todas as instituições protestantes no Brasil. O primeiro volume ainda está para ser publicado ainda este ano pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, que conterá todas as instituições educacionais do Brasil. E o próximo volume serão as instituições sociais e culturais, que já começa a ser produzido no ano que vem. Mas hoje também, quem viu pela programação na internet, estará sendo lançado já o primeiro e-book do Núcleo de Estudos do Protestantismo. Um e-book gratuito, que vocês em breve vão estar recebendo uma filipetazinha
com um QR Code, que vocês vão poder baixar gratuitamente no seu celular, ou entrando na página do CEFIT, que é o Centro de Educação, Filosofia e Teologia, vão poder também entrar no link e baixar gratuitamente no seu computador esse livro também. De que trata esse e-book? Esse e-book ele foi confeccionado com as comunicações do simpósio que ocorreu ano passado, um simpósio que foi comemorativo aos 100 anos do primeiro congresso missionário na América Latina, que foi realizado no Panamá em 1916. O resultado, então, desse nosso simpósio do ano passado já está sendo publicado, ou melhor, já foi publicado, e hoje é o lançamento oficial desse e-book, que todos vocês vão ter essa possibilidade de baixá-lo e repassá-lo até para outras pessoas que tiverem interesse também em evangelização da América Latina. Gostaria também, antes de passar a palavra e de agradecer a todos, né, que aqui estão, de comunicar a vocês também que em todo o auditório, lá fora também, vocês vão encontrar monitores uniformizados, nas camisetas de Mackenzie e também com crachás de identificação. Contem com eles para o que for necessário. O que vocês precisarem, procurem um desses monitores, eles estão aqui para atendê-los no que for necessário. Okay? E, sendo assim, eu quero, então, mais uma vez, agradecer a presença de todos que aqui estão, outros que ainda estão vindo para o nosso evento, agradecer à mesa, que na presença do nosso diretor, doutor José Inácio, nosso reitor, doutor Benedito, nosso diretor do CEFT, doutor Marcel, o coordenador da pós-graduação, doutor Biton, que eu já me referi, e o doutor José Carlos Piacente também, reverendo José Carlos Piacente, que nos pôde também brindar com uma palavra de ânimo, uma devocional tão boa. Eu desejo a todos vocês um ótimo evento, contem com todos nós. Futuramente, eu vou apresentar a vocês todos os professores que acompanham o núcleo, para que vocês também possam conhecê-los e procurá-los, caso precisem. Muito obrigada, então. Gostaríamos de convidar o professor Dr. Marcel Mendes para realizar essa saudação. Bom dia a todas, a todos. Quero cumprimentar a mesa, iniciando pelo nosso presidente, Dr. José Inácio Ramos, nosso magnífico reitor, Dr. Benedito Aguiar, nosso coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Religião, professor Ricardo Bitum, professora Lídice Merck, coordena todos os trabalhos deste evento, dirige também o nosso núcleo de estudos do protestantismo, reverendo Piacente, José Carlos Piacente, e cada um dos presentes que hoje adentra aqui o campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós queremos dar as boas-vindas, dizer da nossa satisfação de vê-los aqui. Alguns vieram de longe e os recebemos com muita honra, com muita satisfação. O evento de hoje, como já anunciado, ele se insere num calendário que já nos trouxe outras oportunidades de comemorar sobre vários aspectos, ângulos e olhares, o grande evento de 1517, que completa seu 5º centenário, e que nos dá, então, inspiração, ensejo de ser novamente abordado em outras faces, em outras perspectivas, dado a riqueza temática que ele incorpora quando se pensa neste evento na Reforma Protestante, todos os seus desdobramentos, seus impactos, suas repercussões, interfaceamento com vários e múltiplos campos da atividade humana, da ciência, da cultura. Na realidade, se trata de um tema inesgotável, e nós aqui hoje nos propomos a olhar a reforma com outros olhares e procurando outras faces que não ficaram tão iluminadas pelas reflexões, pelas discussões, pelos grandes eventos que se multiplicaram no mundo inteiro. Nós, do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, que temos esse privilégio, então, de albergar aqui o núcleo de estudos do protestantismo e de ser também a unidade sede do programa de pós-graduação em Ciências da Religião, nos sentimos honrados, prestigiados. Temos dito algumas vezes que na família aqui das unidades acadêmicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
Pelo tamanho, nós somos a tribo de Benjamim, a menorzinha. E pela vocação, a tribo de Levi, porque temos aqui uma vocação a cumprir, aqui disseminando e estando presentes aqui em todas as atividades da universidade e sendo também aqui internamente uma referência para a difusão da nossa identidade institucional e dos traços da nossa confessionalidade que marcam tão profundamente o nosso caráter, a nossa própria natureza como uma universidade confessional. Sejam todos muito bem-vindos. Teremos um dia certamente muito abençoado e inspirador e desejo a todos este bem-estar aqui espiritual e intelectual num ambiente acadêmico, mas ao mesmo tempo permeado pela presença de Deus. Quero agradecer à professora Lídice, que liderou realmente todo esse processo desde muito tempo, e ela realmente foi a grande responsável, eu diria, pelos êxitos, por aquilo que acontecerá neste dia, e nós reconhecemos esse trabalho, professora Lídice, e aplaudimos o seu esforço, a sua dedicação, seu ideal, que se manifestam em várias formas, e especialmente no simpósio que está agendado para o dia de hoje. Muito obrigado. E agora gostaríamos de convidar o senhor José Inácio Ramos para realizar essa saudação. Muito bom dia a todos. Uma alegria estar aqui nesta manhã tão significativa, tão importante para nós reformados, presbiterianos, e gostei muito de ouvi-la, professora Lídice. E é sempre bom vermos na liderança maior da nossa Universidade, doutor Benedito, pessoas comprometidas com a nossa confessionalidade, como certamente todo o CEFT, professor Ricardo, professor Marcel, certamente. E a palavra do reverendo Piacente, a quem eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua palavra sempre oportuna, de ânimo, de exortação, de compreensão daquilo que Deus quer para cada um de nós. Eu quero deixar em nome do Instituto Presbiteriano Mackenzie, mantenedor da universidade, das faculdades e colégios presbiterianos Mackenzie, a certeza de que a reforma foi um diferencial fenomenal na vida de toda a população, e com os impactos dela ao longo desses 500 anos, nós todos somos beneficiários desse movimento transformador. E me chamou muita atenção o título do evento, As Outras Faces da Reforma. Outros reformadores que vieram depois, talvez não tanto cantado em verso e em prosa quanto os outros, mas que deixaram significativa contribuição para nós protestantes, nós presbiterianos e aqueles que são da mesma linha reformada. Então, em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, associada vitalícia do Instituto Presbiteriano Mackenzie, a quem eu também represento nesse momento, o meu abraço sincero ao doutor Benedito pela lianeza da sua equipe, do CEFT, e a esse evento que certamente trará grandes benefícios. Eu sinto que grandes datas nós temos na nossa cosmovisão cristã. Uma delas é que os Estados Unidos comemoram hoje, de uma forma muito intensa, o Dia de Ação de Graças. Muitas igrejas nossas também no Brasil ainda têm como tradição uma data especial de culto de gratidão a Deus. Ontem estava falando com o reverendo Juarez, presidente do Conselho de Curadores, e ele dizendo que precisava voltar a Curitiba ontem ainda, porque tinha muita coisa para preparar para o culto de hoje. E me chamou a atenção. Fazemos todos os anos um culto realmente magnífico, a igreja toda presente, levando à frente, como é costume nos Estados Unidos, o fruto do trabalho do povo cristão, obviamente aqueles que trabalham no agronegócio, levando à frente o fruto do seu trabalho e outros também. Então, isso hoje, para nós cristãos, é uma data muito significativa, porque a América do Norte, que trouxe para cá os missionários em grande número no passado, também nos orientaram a dar graças a Deus nessa data. Pena que o comércio, ganancioso como ele vira no dia seguinte, a partir da meia-noite de hoje, o Black Friday, e quase que ninguém mais lembra amanhã que ontem foi um dia de gratidão. Mas eu quero deixar registrado aqui a cada um, para que tenha em suas mentes e corações o ato de sermos gratos a Deus por tudo que Ele nos proporciona.
E, nesse momento, eu sou grato a Deus pela vida da nossa universidade, doutor Benedito, pela diferença que ela tem feito na vida de São Paulo e na vida do Brasil, e onde ela está chegando com seus cursos de educação à distância, os cursos de pós-graduação que ela oferece com a marca da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Isso tem feito toda a diferença, e eu louvo a Deus, nesse dia de ação de graças, pela vida da Universidade Presbiteriana Mackenzie, tão bem conduzida pelo nosso querido reitor. A todos um excelente dia de trabalho, e eu não gosto de sair sem avisar. Ontem nós tivemos uma reunião da mesa diretora do Conselho, e eu tenho uma série de demandas ainda para a primeira hora do dia, que não é mais a primeira. Já estamos indo para a segunda hora de trabalho do dia, e eu preciso, de fato, me ausentar para dar conta dos compromissos que me foram encarregados na data de ontem. Então, que Deus abençoe rica e poderosamente a cada um dos senhores, e mais uma vez, professora Lídice, professor Marcel, professor Ricardo, a distinção desse evento, a oportunidade que é muito significativa para a Igreja Presbiteriana do Brasil e para o Instituto Presbiteriano Mackenzie. Muito obrigado. E agora convidamos o professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto para realizar sua saudação. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estarmos aqui também nesta manhã, como já disse o nosso presidente, José Inácio, a qual eu saúdo nesta manhã e agradeço a sua presença e pelo trabalho conjunto que temos desenvolvido aqui na nossa instituição. Nós queremos saudar o nosso representante da chancelaria, reverendo Piacente, professor Dr. Piacente, pela palavra devocional, um dos nossos capelães da nossa universidade, professor Dr. Marcel, nossas cordiais saudações e, ao mesmo tempo, os nossos parabéns por mais essa iniciativa do CEFT em promover mais um evento aqui alusivo à Reforma Protestante, quando comemoramos os 500 anos desse evento tão importante. Ao professor Bitum, nosso coordenador do Programa de Ciência da Religião, e professora Lídice, a coordenadora do nosso Centro de Estudos do Protestantismo, professora do CEFT. É mais um evento sobre a Reforma Protestante, não é? E desta feita, o título do evento é bastante interessante, as outras faces da reforma. Infelizmente, eu não vou poder acompanhar todo o evento pelas inúmeras atividades que temos ainda hoje e, infelizmente, não vai ser possível, mas fiquei muito curioso com relação ao tema, as outras faces da reforma. Considerando a grande importância que foi a Reforma Protestante no mundo, nós realizamos já este ano vários eventos, é mais um evento importante que realizamos. Tivemos a honra de estar em Wittenberg este ano, né? Eu, presidente, a professora Lídice também esteve lá também, e é realmente um motivo, já tinha ido 4 vezes a Wittenberg, aliás, 3 vezes anteriormente, mas dessa vez a gente sente assim algo que diferente, não é? Porque é um momento especial em que nós estamos comemorando a Reforma Protestante, que trouxe tantas contribuições extremamente significativas para a educação, para a cultura, na economia, e podemos dizer a Reforma Protestante, sobretudo depois da sistematização do grande reformador João Calvino, contribuição significativa nos processos democráticos ou da democracia moderna no mundo. Uma universidade como a nossa, realizar eventos dessa natureza, alusivos à Reforma Protestante, ou à UBRA, né, que é um dos nossos palestrantes, alguns vêm da nossa co-irmã, a UBRA, não é nada tão especial, mas nós percebemos o quantos eventos são realizados no mundo, aliás, de instituições não confessionais a respeito da Reforma Protestante, e isso alegra o nosso coração, inclusive aqui no Brasil.
Fiquei surpreso, por exemplo, receber um convite recentemente da Universidade Federal da Paraíba, do Centro de Educação daquela instituição, para participação de um evento sobre a Reforma Protestante e os impactos na educação. Isso é um reconhecimento muito grande da importância da Reforma Protestante e pelos impactos que teve, de fato, e as contribuições na educação. E nós precisamos e nós devemos agradecer a Deus, porque tem movido corações nessa direção. Todos ouviram a mídia, a repercussão que teve na mídia, que nos surpreendeu com relação à divulgação das várias ações, dos vários eventos que ocorreram este ano, e alguns ainda vão ocorrer este ano. Então, nós queremos dizer da nossa grande satisfação. A nossa universidade hoje é uma referência por meio da sua identidade institucional, na defesa dos princípios e valores confessionais, e nós nos esforçamos cada vez mais de tal maneira que nós possamos ter isso como uma realidade em toda a comunidade acadêmica, essa preocupação. E eventos como esse, professora Lídice, contribuem, de fato, para que nós possamos despertar cada vez mais para chamar a atenção que nós somos uma instituição em que se diferencia não apenas na qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, mas a sua preocupação com princípios e valores estabelecidos na nossa identidade institucional. Nós fazemos questão de dizer, nós não somos neutros, não há neutralidade quando nós estamos pensando em qualquer que seja a cosmovisão. E a nossa cosmovisão educacional, que tem como apoio uma cosmovisão cristã reformada, ela não é neutra, ela é explícita, e nós fazemos questão de dizer isso claramente. Então, queremos agradecer a presença de todos, mais uma vez parabenizar a iniciativa aqui levada a efeito e desejar a todos um excelente evento. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a presença das autoridades da mesa solene, convidados para que se acomodem nas primeiras fileiras, que em instantes iniciaremos a palestra 500 anos, uma leitura luterana da Reforma, que será ministrada pelo Dr. Paulo Willibus. Gostaríamos de convidar a professora Lídice Ribeiro para fazer a apresentação do breve currículo do palestrante desta manhã. Chamar já mesmo. Nossa. Voltando mais uma vez, então, aqui. Quero agradecer mais uma vez por todos vocês que se dedicaram ao esperar por esse momento. Muitos se inscreveram desde março e estão aguardando. Outros já se inscreveram agora nas últimas horas. E, mesmo assim, se quiserem também mandar mensagem, estamos ainda recebendo inscrições, certo? Temos material para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do kit, que também todos receberam. Esse kit foi feito graças à colaboração das nossas editoras que estão patrocinando o evento, que estão expondo lá fora também. Eu acredito que nos intervalos vocês vão poder observar melhor os livros que estão lá, como a editora Mackenzie, a editora Cultura Cristã e a editora Geográfica. Então, por isso, graças a eles, vocês receberam esse kit, que eu considero maravilhoso, que todos conseguiram ter aí. Dentro do kit, vocês vão encontrar também umas filipetazinhas grampeadas. Essas filipetas grampeadas têm o nome de cada uma das palestras.
Como vai funcionar, então, as palestras? Okay? No decorrer da palestra, você já separa a filipeta referente à palestra que você está ouvindo. Havendo alguma pergunta a ser feita, um questionamento, algo que não ficou tão claro, principalmente nas mesas, que o tempo é pequeno, de 30 minutos para cada um, exposição apenas. Havendo, então, qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira que seja um pouco mais bem explanada, escreva nessa filipeta, levante uma das mãos e um dos monitores que estão ao redor de vocês recolherá esse papel. Okay? E já vamos, então, passando ao palestrante. Dr. Paulo Busque, logo vai ser chamado aqui à frente, será o primeiro palestrante, vocês vão fazer as perguntas a ele, no papelzinho, vão ser recolhidas, e quando terminar a primeira mesa, após o coffee break, ele retornará à mesa e responderá, juntamente com os outros 2 debatedores, as perguntas que lhe forem dirigidas. Okay? Então, as perguntas para o Dr. Paulo Busque não serão feitas agora, embora você já tenha escrito nas filipetas. Escrevam, entregue para os monitores. Isso já vai ficar guardadinho para, na hora devida, serem dirigidas ao palestrante. Certo? Combinado? Sendo assim, para não esperarmos mais tempo, acredito que vocês já estão ansiosos pela nossa primeira palestra, a palestra de abertura, que vai ser extremamente significativa, porque foi feita uma escolha a dedo desse palestrante. O Dr. Paulo Willy Buss, ele é um dos autores do nosso dicionário enciclopédico das instituições protestantes no Brasil. Ele é o autor justamente do verbete da UBRA, Universidade Luterana do Brasil. E está aqui, então, especialmente representando qual é o pensamento atual dos luteranos sobre o fato acontecido há 500 anos atrás. Será que algo que formou a Igreja Luterana há 500 anos atrás ainda é visto da mesma forma hoje, ou isso tem sido revisitado de outras formas? O Dr. Paulo Busque também tem diversos livros a respeito desses assuntos. Vocês vão poder encontrar os livros dele lá fora também, no setor de autores, os livros dos autores. Todos os palestrantes trouxeram livros, e tem livros a serem vendidos lá fora também. Se vocês gostarem da palavra de um deles, vocês vão poder levar para casa um pouco também dessa lembrança. E também não posso deixar de falar que, é claro, da mesma forma como temos o e-book do simpósio do ano passado, será lançado um e-book com as palestras deste simpósio. Então, fiquem também atentos. Tudo isso vai ser publicado depois. Sem mais delongas, então, eu vou convidar o Dr. Paulo Willy Buss para se colocar à mesa. Pois não, professor Paulo? O Dr. Paulo Buss possui graduação em Teologia pelo Seminário Concórdia de Porto Alegre e mestrado e doutorado em Teologia também pelo Concórdia Seminary de St. Louis. Atualmente, ele é professor no Seminário Concórdia e professor adjunto da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, atuando principalmente nos seguintes temas: Igreja Episcopal Luterana do Brasil, Lutero, História da Igreja, Igreja e Missão e Teologia Sistemática. Professor Paulo Buss, é uma honra ter o senhor conosco aqui no Mackenzie. Queremos muito aprender com o senhor todo esse legado de Lutero para os dias de hoje. Eu vou solicitar apenas a projeção para já colocar a palestra do professor Paulo Buss. E, professor Paulo, eu não sei se o senhor prefere estar aí ou aqui, fique à vontade. Bom dia. Eu saúdo as autoridades aqui presentes, especialmente aquelas autoridades que estavam há pouco aqui à mesa, e bem como os demais também, e a todos os participantes deste simpósio. Agradeço muito pela honra de ter sido convidado para uma tarefa tão importante, num evento tão importante,
e numa instituição tão prestigiosa. Eu agradeço o convite feito a mim pela doutora Lídice e quero parabenizar a ela e aos demais organizadores desse simpósio pela escolha do tema, que permite lançar um olhar mais amplo sobre a reforma do século XVI, incluindo aqueles movimentos e personagens anteriores e posteriores que muitas vezes são relegados ao esquecimento, são apenas marginalmente referidos. Também agradeço à comissão por ter me dado liberdade na escolha do tema específico em relação ao conjunto da teologia de Martinho Lutero e da Reforma Luterana. O fato, porém, de o tema ser da minha escolha me acrescenta uma responsabilidade adicional. Se eu escolhi mal, a culpa é toda minha. Desculpe, de vez em quando eu vou tomar um pouco de água, porque eu tenho um problema de boca seca. Num registro das conversas à mesa de Martinho Lutero, relata-se que ele teria dito o seguinte sobre a arte da oratória. Leio: um sinal de um bom orador é que ele pare de falar quando as pessoas mais querem ouvi-lo. E quando pensam que ele apenas está começando a falar. Mas quando se o ouve com tédio e contra a vontade, e gostaria que ele parasse de falar e chegasse ao final e à conclusão, isso é mau sinal. Se eu fosse inteligente o suficiente para seguir o conselho de Lutero, penso que eu deveria parar por aqui. Mas eu receio, por outro lado, que a comissão que me convidou não iria ficar feliz com isso. Então, com temor e tremor, eu vou fazer o possível para não entediá-los demais. De fato, falar sobre Lutero e sobre a Reforma Luterana, especialmente neste ano significativo dos 500 anos da Reforma, é uma tarefa formidável. A dificuldade, nesse caso, não está na escassez da bibliografia, mas no seu excesso. E não poderia ser diferente para alguém que foi considerado até por fontes seculares como a terceira ou mesmo a segunda personalidade mais importante do milênio passado, precedido apenas por nomes como Thomas Edison e Cristóvão Colombo, numa lista, ou então apenas atrás de Albert Einstein na outra lista. Como todos sabem, o próprio Lutero escreveu muito. Ele deixou uma obra que, reunida na coleção de Weimar, chega a 120 volumes grossos. Quem tem tempo de ler tudo que Lutero escreveu? São muito poucos, aparentemente, os que afirmam que o fizeram. Na verdade, eu só lembro de ter falado na atualidade de um que afirma isso. Devido a esses escritos, devido às polêmicas em que Lutero esteve envolvido, devido às muitas referências que contemporâneos fizeram a ele, especialmente devido às numerosas cartas que ele escreveu, sabe-se mais sobre Lutero do que sobre qualquer outra pessoa do século XVI ou de qualquer século anterior. A partir de certo momento de sua vida adulta, sabe-se praticamente o que ele fazia a cada dia e até a cada hora do dia. Os escritos do próprio Lutero foram dirigidos a públicos e leitores distintos. Tenho que me lembrar de passar adiante aqui. Vai para cá, eu acho. Não? Algo não está. Acho que não colocaram os slides aí, mas enfim. Se ainda conseguirem corrigir, depois eu acho que seria interessante. Bom, então, os escritos se dividem em vários gêneros. O Mark Linhart classifica esses escritos em nada menos do que 10 gêneros literários. Em primeiro lugar, ele menciona os comentários bíblicos, depois os sermões ou tratados sobre temas da atualidade, depois os escritos de controvérsia, em quarto lugar, literatura de edificação, em quinto, mais de 2.000 pregações de Lutero, depois a importante obra da tradução da Bíblia,
depois 36 cânticos compostos por Lutero. A seguir vem a correspondência do reformador, estão preservadas cerca de 2.650 cartas, além de outras que se perderam. Em nono lugar vem as conversações à mesa, e em décimo os escritos diversos, como as glosas marginais em algumas obras e a crônica histórica. E a importância do reformador fez também com que muitos escrevessem sobre ele, a favor ou contra. Especialmente a comemoração dos 500 anos do nascimento de Lutero, em 1983, ensejou a publicação de enorme produção bibliográfica, e o mesmo se repetiu agora por ocasião dos 500 anos da Reforma. Naturalmente, essas publicações todas não estão todas alinhadas e afinadas num único tom. Pelo contrário, elas refletem um grande espectro de análises diferentes e divergentes, dependendo das posições, convicções e épocas de vida de seus autores. Os seus contemporâneos, como é sabido, se dividiam entre os extremos de apoio irrestrito às suas ideias ou a oposição radical a elas. Uns o viam como o profeta enviado por Deus para restaurar a verdade do Evangelho. Outros o retratavam como herege imoral, rebelde, devasso, que dividiu a Igreja de Cristo. Nos séculos seguintes, Lutero faz ser interpretado de diferentes e variadas maneiras. No período da ortodoxia, vai-se enfatizar o ensino de Lutero e o reformador como mestre da Igreja. Depois vem o período do pietismo, que não tem uma visão única sobre Lutero e a Reforma, mas se considerarmos apenas o seu fundador, o Jacob Spener, nós vamos ver que ele procurava em Lutero uma justificativa para a sua própria predileção pela santificação e vida piedosa, e por isso ele fazia uma seleção de algumas obras restritas do reformador, especialmente ele gostava do jovem Lutero. O iluminismo mostrou pouco interesse pela teologia de Lutero e o retratou como aquele... Isso. Agora vamos tentar encontrar aí. Aqui estão os gêneros, então, que já passamos. Aqui está o que estamos falando agora. Muito bem. Então, na era do iluminismo, nós temos pouco interesse pela teologia de Lutero, mas ele é retratado como aquele que lutou contra a Igreja Romana, contra as superstições medievais, lutou pela razão e pela liberdade de consciência. Século XIX, era do romantismo, homens como Friedrich Schleiermacher consideravam Lutero como herói da Reforma, mas Schleiermacher tem pouco interesse nas ideias de Lutero. Ao longo do século XIX, porém, se começaram a reunir os escritos de Lutero em grandes coleções, especialmente a importante coleção de Weimar, a Weimar Ausgabe, com seus 120 volumes completados somente agora, em 2009, essa coleção que foi começada em 1883. E essa coleção, como outras, deram novo impulso à pesquisa em Lutero. E dentre esses primeiros grandes pesquisadores dessa época, se destaca o nome de Karl Hall. Hall, porém, mostrou acentuada preferência pelo jovem Lutero, enfatizando sua experiência religiosa pessoal. Somente na segunda metade do século XX é que temos pesquisadores que vão dar mais atenção à teologia do Lutero maduro. E uma rápida menção, ao menos, deve ser feita uma nova visão católica romana sobre a Reforma, que surge também no século XX. No início do século ainda temos aquela visão tradicional, mas com homens como Joseph Lords, Erwin Iserloh, Otto Pesch e outros teólogos católicos romanos, inicia uma nova fase que reconhece que havia práticas abusivas na igreja medieval tardia e que vê aspectos positivos na Reforma. Na atualidade, no evento da celebração dos 500 anos da Reforma, surgiu uma ampla quantidade e variedade de textos, e no meio deles também é uma linha de pesquisa que pretende atualizar
a contribuição de Lutero e da Reforma do século XVI para os dias de hoje. Uma série de títulos gira em torno da pergunta: o que diria Lutero hoje? Aqui temos a capa de um livro publicado na Alemanha. E pelo menos uma obra modifica a pergunta para o que Lutero deveria dizer hoje. A crítica que se tem feito a esse tipo de obras é que elas se interessam menos em apresentar as ideias de Lutero do que aquilo que os diversos autores consideram importante e correto. Essas obras, portanto, tendem a refletir as preferências pessoais de seus autores. E, no dizer de um colega meu, cada um tem o seu Lutero preferido. Mas, felizmente, ao lado desse tipo de obras, também se publica uma série de obras de pesquisas sérias que realmente se preocupam em entender o pensamento do reformador e sua relevância para hoje. Antes de tecer algumas rápidas considerações sobre a teologia de Lutero, eu gostaria de enfocar um outro assunto, que é de que maneira Lutero veio a se tornar reformador da Igreja. Principalmente, qual é o papel, o significado e a importância das 95 teses de Lutero nesse contexto. Não é possível falar de Lutero e o caminho que o conduziu à reforma sem falar das 95 teses, datadas em 31 de outubro de 1517, ou as indulgências e ao protesto de Lutero contra elas. O que são essas teses? Por que elas são consideradas tão importantes no contexto da reforma? Aliás, nós datamos os 500 anos a partir de 31 de outubro de 1517, data da fixação das teses. Na verdade, surgiram muitas interpretações diversas sobre as teses ao longo dos séculos, e não é diferente também na atualidade. Geralmente, não se dá muita atenção ao conteúdo das teses, mas elas se tornam apenas um símbolo. Considera-se o ato de Lutero a fixar as teses à porta da igreja do castelo de Wittenberg, ou esse suposto ato, como nós vamos ver ainda, como sendo o evento que causou todo o tumulto que conduziu à reforma da igreja. E as diversas maneiras de representar esse ato ao longo dos séculos são bastante reveladoras nesse sentido. Por ocasião do primeiro centenário da reforma, em 1617, Lutero é representado como escrevendo as teses na porta da igreja com uma pena de ave, cuja outra ponta atravessa os ouvidos de um leão e derruba a tiara do Papa Leão X em Roma. No século seguinte, século XVIII, Lutero aponta para as teses afixadas à porta enquanto conversa com pessoas que estão passando pelo local. Já no século XIX, nós temos essa pose familiar de Lutero pregando as teses à porta, embora que no século XVI as coisas costumavam ser afixadas com cera e não pregadas. Atualmente, no contexto das comemorações do 5º centenário, alguns artistas retrataram Lutero como um jovem, aparência meio carrancuda, irada, olhando por cima do ombro, pronto para começar uma revolução contra as autoridades da Igreja e do Estado. Todas essas representações gráficas da fixação das teses chamam a atenção para o ato em si. E para muitos, o início da reforma se resume nisso, deixando de lado a análise do conteúdo das teses. Mas para uma boa compreensão desse conteúdo, não basta examinar as teses isoladamente. É necessário examiná-las num contexto mais amplo. Só dessa forma é possível entender como essas 95 teses, redigidas em latim para debate acadêmico, causaram tamanho impacto. Um evento que levou Lutero a prestar mais atenção à teologia das indulgências foi um sermão que ele pregou na igreja do castelo de Wittenberg, por ocasião do aniversário da dedicação dessa igreja, em 17 de janeiro de 1517. Esse sermão foi pregado a convite da corte da Saxônia. Acontece que na dedicação dessa igreja, em 1503, o representante do Papa anunciou
que este havia aprovado uma indulgência especial de 200 dias para qualquer pessoa que participasse da celebração do aniversário da dedicação no futuro. Em seu sermão, ao invés de exaltar as indulgências, como era esperado, Lutero faz algumas críticas a elas. Ele censurou o povo por colocar demasiada confiança em dedicações, ao invés de dedicar seus corações a Deus. E o que irritou ainda mais o príncipe eleitor Frederico, ele questionou alguns aspectos das próprias indulgências. Lutero, nessa crítica, revelou a influência que a teologia agostiniana da humildade e do auto-julgamento exercia sobre ele naquela época. Ele critica os vendedores de indulgências não porque estavam tentando vender graça, mas porque enganavam o povo, levando-o a pensar que as pessoas podiam comprar uma maneira de escapar da ira e da lei do julgamento de Deus. No final, Lutero manifesta a sua principal preocupação, a de que as indulgências teriam apenas a ver com a satisfação eclesiástica imposta na confissão particular. Ainda falaremos disso. Por isso ele diz, deve-se temer que as indulgências frequentemente agem contra a penitência interna. E ele acrescenta que a verdadeira contrição não pergunta por indulgências, mas por cruzes. Diz ele, você vê, portanto, que coisa perigosa é a pregação das indulgências, que ensina uma graça mutilada, ou seja, a fuga da satisfação e da punição. O próprio Lutero percebeu nessa ocasião como era difícil pregar sobre as indulgências e, ao mesmo tempo, pregar verdadeira contrição, verdadeiro arrependimento e pesar pelo pecado. Isso ele vai refletir depois também nas suas teses. Nessa época, como eu disse, o monge agostiniano Lutero defende uma teologia da humildade, em que se entende que para agradar a Deus e obter justificação perante Ele, é necessário mortificar a carne e se auto-julgar para poupar Deus de julgá-lo mais tarde, ou seja, antecipando assim o julgamento de Deus. Muito bem, pouco depois desse sermão, começa a venda das indulgências por João Tetzel, que conduziria à produção das 95 teses por Lutero. Como já dito antes, as teses não estão sozinhas, elas fazem parte de um grupo de escritos de Lutero, e desse grupo fazem parte, além das 95 teses, a carta a Alberto de Brandemburgo, arcebispo da Mogúncia, um sermão sobre indulgência e graça, o debate de Heidelberg e as explicações do debate sobre o valor das indulgências. O tempo só nos permite dar uma rápida olhada nos 3 primeiros escritos. Esses documentos são direcionados a 3 esferas ou ambientes diferentes. Ao ambiente acadêmico, as teses, a carta a Alberto é dirigida ao ambiente eclesiástico e o sermão sobre indulgência e graça ao ambiente popular. Mas antes de tratar diretamente do conteúdo dos documentos, é preciso ver o contexto em que eles chegam a seus diversos públicos. Diz Timothy Wenger, por exemplo, sem entender o contexto teológico e eclesiológico, é difícil entender como esses documentos puderam lançar um evento tão importante cujas repercussões chegam até os nossos dias. Bom, o que eram as indulgências? Qual era a teologia que as embasava? Como muitos de vocês, ou todos sabem, as indulgências surgiram no século XI e eram consideradas uma forma de aliviar, de tornar mais fácil o cumprimento da satisfação devida pelo pecador penitente. É preciso sempre lembrar que as indulgências estão ligadas ao sacramento da penitência, que era um sacramento central na vida, na piedade dos cristãos da época. No final da Idade Média, todas as pessoas entendiam e criam que nós nascemos, todos os seres humanos nascem com o pecado original, que é herdado de Adão e Eva. No batismo, a pessoa é transferida de um estado de pecado para um estado de graça, pela infusão de um hábito ou pela infusão do amor. O batismo remove, isso é importante, remove tanto a culpa quanto a punição do pecado. E assim torna a pessoa aceitável perante Deus. Mas, se posteriormente a pessoa comete um pecado grave,
ou mortal, ela cairia da graça. Para essa situação, a igreja providenciou uma solução. Ela propõe uma segunda tábua de salvação. O navio naufragou, mas agora temos uma tábua de salvação, após o naufrágio do navio. Essa tábua era a penitência, que poderia novamente restaurar a pessoa do estado de pecado e condenação para o estado de graça. Mas ele não é tão poderoso como o batismo. Esse sacramento tira a culpa do pecado, mas a punição não é totalmente removida. Apenas era reduzida de uma punição eterna para uma punição temporal. Lutero, mais tarde, vai dizer que, na verdade, o navio do nosso batismo não naufraga. Nós é que caímos dele. E nós temos que, através de arrependimento diário, retornar a ele, né? Um cristão perdoado, porém, segundo a teologia medieval, poderia satisfazer essa punição temporal através de 3 boas obras: oração, jejum e esmolas. E essas 3 obras se desdobravam numa série infinita de outras obras. A penitência requeria 3 coisas do pecador que se confessava, que desejava receber a absolvição: a confessio oris, a contritio cordis e a satisfactio operis, ou seja, a contrição, o sentimento de pesar do coração, seguida pela confissão oral a um sacerdote, que concede então a absolvição e a realização de atos de penitência ou de satisfação da punição temporal através de obras prescritas pelo sacerdote de acordo com a gravidade do pecado. Muito bem, o que as indulgências têm a ver com todo esse sistema de penitência? Acontece que muito cedo os confessores impunham sobre aqueles que haviam cometido pecados graves uma reparação pelo mal cometido. Mas com o passar do tempo, essa punição era exigida não apenas para crimes públicos, mas também para cada pecado mortal por pensamento, palavra e ato. Inicialmente se distinguia entre a punição imposta pela igreja e a mortificação da carne imposta por Deus. Mas no passar do tempo eles começaram a misturar essas 2 coisas. Ao mesmo tempo, o ensino da igreja sobre o purgatório passou a fazer parte do esquema. Acreditava-se que, com poucas exceções, os cristãos que morriam em estado de graça ainda não tinham satisfeito todas as punições temporais devidas e, por isso, ainda não haviam alcançado a pureza necessária para ver a Deus. Para purificar essas almas, Deus teria estabelecido um lugar onde elas poderiam se livrar do que restava de pecado nelas, especialmente as punições temporais pelo pecado, que ainda deveriam ser satisfeitas. Esse lugar de purificação, naturalmente, seria o purgatório. As obras de satisfação das punições temporais poderiam se estender por centenas de milhares de anos nesta terra e depois no purgatório. Para as pessoas apavoradas com tamanha punição, a igreja oferecia um caminho alternativo. A igreja poderia ser indulgente, ou complacente, ou misericordiosa para com seus fiéis, removendo as punições devidas se elas realizassem certos atos religiosos, principalmente atos ligados a Maria, aos apóstolos, aos outros santos. Outra forma para obter esse mesmo benefício seria tornar-se monge ou freira. As indulgências poderiam ser obtidas fazendo uma oração em uma igreja dedicada a um santo, dando dinheiro para uma determinada causa ou participando de uma peregrinação para um local definido pela igreja. As indulgências, portanto, serviriam para ajudar o cristão. Por meio delas, a pessoa poderia se livrar mais rapidamente, mais facilmente das punições a que estava sujeito por causa dos pecados. Naturalmente, a justificativa teológica veio mais tarde, no século XIII, por Alexandre Hales, que propôs a existência de um tesouro de méritos no céu. Tesouro composto pelas obras supererrogatórias ou obras excedentes de Cristo e dos santos, que então estão à disposição da igreja, e quem tem a chave, naturalmente, é o Papa, ele pode transferir essas obras excedentes para aqueles que têm necessidade delas. Em 1095, o Papa Urbano II anunciou que quem participasse da cruzada para libertar Jerusalém das mãos dos infiéis receberia uma indulgência plenária, total, completa. Essa indulgência
eliminaria toda a satisfação exigida por todos os pecados cometidos até aquele momento. E mais tarde, o Papa Bonifácio VIII concedeu uma indulgência plenária a todos os peregrinos penitentes que visitassem Roma e orassem no túmulo dos apóstolos no ano de jubileu. E esses anos de jubileu começaram, a partir daí, a ser celebrados a cada 25 anos. Essas indulgências plenárias estavam sob o controle exclusivo do Papa. Elas foram se tornando cada vez mais populares e depois de algum tempo não era nem necessário participar pessoalmente de uma cruzada ou de uma peregrinação. Essa participação poderia ser substituída por uma contribuição em dinheiro, ou seja, você poderia, em tese, mandar um representante pagando por isso. E logo mais o Papa passa a enviar pregadores de indulgências com plenos poderes para vender indulgências em seu nome. E no século XV, os papas Calixto e Sisto IV, isso em 1476, o Sisto, estenderam o benefício das indulgências às almas que já estavam no purgatório. E aí começou o primeiro problema do Lutero, é o primeiro questionamento, né? Já que essa não era uma doutrina ainda oficialmente sancionada pela Igreja, Lutero questiona se o Papa teria autoridade direta sobre as almas do purgatório ou se ele apenas poderia interceder por essas almas. Como é sabido, a venda de indulgências que provocou a reação de Lutero foi promulgada pelo Papa Leão X e foi comissionada pelo arcebispo primaz da Alemanha, Alberto de Brandemburgo, arcebispo da Mogúncia. Acontece que Alberto devia uma enorme soma de dinheiro ao Papa e ficou então combinado que metade do valor a ser arrecadado nessa venda de indulgências iria para o pagamento da dívida de Alberto, na verdade iria direto para os banqueiros, os Fugger, que haviam adiantado o dinheiro, e a outra metade iria para Roma, para a construção da Catedral de São Pedro. Frederico o Sábio, eleitor da Saxônia, proibiu a venda das indulgências em seu território. Outros príncipes também o fizeram, mas Frederico o proibiu, por um lado, porque não queria que o dinheiro de seus súditos fosse levado a Roma, mas também ele não queria competição para a sua grande coleção de relíquias. Bom, com todo esse pano de fundo, vamos ver, então, as 95 teses. Lutero as preparou em latim para debate acadêmico, e elas, porém, nunca chegaram a ser debatidas publicamente. Mas o que dizer acerca da sua afixação na porta da igreja do castelo, né? Essa cena cativou a imaginação de muita gente. No presente ano, inclusive, foi traduzido um livro traduzido em inglês sob o título Ecos do Martelo. Muita gente se empolga com essa ideia, né, das marteladas ecoando pelo século afora, né? Mas, em 1961, Erwin Iserlohn, um pesquisador católico romano, colocou em dúvida a fixação dessas teses na porta da igreja. Ele argumentou que Lutero nunca mencionou esse fato em suas cartas, seus escritos, e a primeira referência a esse ato, suposto ato, viria de Melanchthon, em 1546, quando Lutero já estava morto. E Melanchthon chegou a Wittenberg só em 1518, um ano após o evento. Mas, em 2006, Martin Treu redescobriu um comentário escrito à mão pelo secretário de Lutero, Georg Röhrer, que diz, na véspera do dia de Todos os Santos, no ano 1517, de Nosso Senhor, teses sobre cartas de indulgência foram pregadas nas portas das igrejas de Wittenberg pelo doutor Martinho Lutero. Ele até menciona no plural, dizendo que nas portas das igrejas há duas igrejas em Wittenberg, a igreja da cidade, onde Lutero pregava mais vezes, e a igreja do castelo. Então, possivelmente teria sido pregado às duas portas, como era costume na época. Bom, essa descoberta reacendeu, então, o debate sobre o assunto. Apesar da intensidade, do calor do debate, o fato de ter ou não afixado as teses não tem maior importância. O importante é o conteúdo das teses e o fato de Lutero tê-las encaminhado ao arcebispo Alberto da Mogúncia e a repercussão que vieram a ter então. Recentemente, o pesquisador americano Timothy Weinert
chamou a atenção para um aspecto até então negligenciado na análise das 95 teses, sua forma literária. Ele demonstrou como essa análise ajuda a compreender melhor o conteúdo das teses. Wenger argumenta que a forma retórica das teses revela a influência do humanismo renascentista sobre Lutero. Ele agrupa as teses da seguinte forma, de acordo com a sua estrutura retórica. Teses 1 a 4 forma a narratio, que propõe os fatos indisputáveis de um caso, aqueles que não estão em discussão. A tese 5 apresenta o status controvérsia, a tese central, o foco da controvérsia. As teses 6 a 80 são a confirmatio, onde a questão apresentada na tese 5 é discutida em seus diversos desdobramentos. E as teses 81 a 91 são a confutatio, que normalmente lidava com as objeções de oponentes, Lutero vai modificar isso um pouquinho. E, finalmente, as teses 92 a 95 constituem a peroração, onde se resume os argumentos apresentados e se mostra os efeitos sobre os leitores, apelando para a sua simpatia. Bom, então, como dito, a introdução e as 4 primeiras teses afirmam fatos indiscutíveis para Lutero. Então, na introdução, nós temos aqui, por amor à verdade, no empenho de elucidá-lo, vem a proposta da discussão, né, das 95 teses. Aí vem as 4 primeiras teses. Ao dizer, fazei penitência, etc., nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Segunda, esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, isto é, da confissão e satisfação, celebrada pelo ministério dos sacerdotes. 3, no entanto, ela não se refere apenas a uma penitência interior, sim, a penitência interior seria nula se externamente não produzisse toda sorte de mortificação da carne. E a 4, por consequência, a pena perdura enquanto persiste o ódio de si mesmo, isto é, a verdadeira penitência interior, ou seja, até a entrada do reino dos céus. Uma bela teologia agostiniana novamente aqui. Bom, considerando que nós não temos um tempo adequado para examinar todos esses grupos de teses, vamos focar a nossa atenção diretamente na tese 5, aquela tese que forma o centro da discussão. O Papa não quer nem pode dispensar de quaisquer penas, senão daquelas que impôs por decisão própria ou dos cânones. Aqui o Lutero afirma que o Papa só tem controle, e só quer ter controle, sobre penalidades eclesiásticas, e não sobre a punição ou a disciplina sobre o pecado ordenada por Deus e que continua a mortificar a carne. A tese 5 vai ser repetida na tese 20 e 91, entre outras, né? Portanto, sobre a remissão plena de todas as penas, o Papa não entende simplesmente todas, mas somente aquelas que ele mesmo impôs. E na 91 ele vai novamente mencionar que as indulgências deveriam ser pregadas em conformidade com o espírito e a opinião do Papa. Bom, qual é então o objetivo de Lutero com as 95 teses? Vejam que ele não questiona a autoridade do Papa. Ele, inclusive, afirma que ele e o Papa têm a mesma opinião sobre as indulgências. O Papa não quer dispensar de quaisquer penas, senão daquelas que ele mesmo impôs. Ele não questiona as indulgências em si, mas apenas a sua má interpretação. Tese 71, seja excomungado e maldito quem falar contra a verdade das indulgências apostólicas. E 72, seja bendito, porém, quem ficar alerta contra a devassidão e licenciosidade das palavras de um pregador de indulgências. Ele não questiona a existência do purgatório, somente o limite da jurisdição do Papa sobre as almas que lá se encontram. Por exemplo, na tese 10, ele diz, agem mal e sem conhecimento de causa aqueles sacerdotes que reservam aos moribundos penitências canônicas para o purgatório. Ele não pretende também apresentar um resumo de sua teologia, como às vezes pessoas procuram nas 95 teses. Na verdade, ali a ênfase não está no Evangelho ou na justificação, mas a ênfase em todas as teses está na lei. Ele não está
pensando em começar uma reforma geral da igreja, muito menos uma revolução. Muitos anos depois, ele próprio vai afirmar: pois foi por casualidade, sem minha vontade, sem qualquer intenção, que me emaranhei nessa disputa. Deus é minha testemunha. O que fica claro nas teses é que Lutero quer denunciar uma falsa pregação sobre as indulgências que leva as pessoas à ilusão que elas podem escapar da lei e do julgamento de Deus. Mesmo Lutero maduro vai continuar afirmando que a lei é necessária para matar diariamente o velho homem, a velha natureza pecaminosa do cristão, com todos os seus maus desejos e más inclinações. Os pregadores de indulgências são mencionados e condenados pela primeira vez na tese 21. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Mas Lutero também afirma na tese 5 que o Papa não pode dispensar de quaisquer penas, senão daquelas que impôs por decisão própria dos cânones. E na tese 26, ele limita o poder do Papa em relação às almas do purgatório a um poder de intercessão. O Papa faz muito bem ao dar remissão às almas, não pelo poder das chaves, que ele não tem, mas por meio da intercessão. Lutero, portanto, está revelando um claro limite ao poder papal. E isso se tornou um ponto polêmico com os defensores do poder e da autoridade papal. Nas teses 69 a 80, Lutero se dirige aos bispos e outras autoridades que autorizavam a entrada de pregadores de indulgências em seus territórios. Ele apela a eles para que cumpram o dever que o ofício lhes impõe. Os bispos e curas têm a obrigação de admitir com toda reverência os comissários de indulgências apostólicas, ou seja, os vendedores. Tem, porém, a obrigação ainda maior de observar com os dois olhos e atentar com ambos os ouvidos para que estes comissários não preguem os seus próprios sonhos em lugar do que lhes foi incumbido pelo Papa. Lutero estava muito iludido aqui, achando que o Papa tinha a teologia correta e os pregadores é que estavam distorcendo tudo. O mesmo apelo vai se encontrar na carta que Lutero escreve ao arcebispo primaz da Alemanha, Alberto. Apenas temos tempo para uma rápida olhada nesse documento. A carta foi enviada de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517. E nela, Lutero reflete a mesma preocupação pastoral já evidenciada nas 95 teses. Ele se dirige ao seu superior eclesiástico num tom humilde e diplomático, mas isso não o impede de denunciar os abusos cometidos na venda de indulgências. Após argumentar que o esforço que a pessoa deve fazer para obter a salvação não deve ser facilitado pelas indulgências, ele acrescenta: como, pois, fazem com que o povo se sinta seguro e sem medo com essas histórias e promessas falsas de perdão? Porque as indulgências não contribuem com absolutamente nada para a salvação e a santidade das almas, mas tão somente revogam a pena externa que costumava ser imposta no passado com base na lei canônica, com base nas leis da igreja. Finalmente, Lutero apela ao bispo, ao arcebispo, para que revogue as instruções publicadas em seu nome para a venda das indulgências. Os pregadores de indulgências devem ser obrigados a uma outra forma de pregação. E num pós-escrito, Lutero convida o arcebispo a ler as suas 95 teses que ele envia em anexo à carta. Bom, qual foi a reação do arcebispo a essa carta? Alberto não se deu ao trabalho de responder a Lutero. Vejam, as teses foram enviadas dia 31 de outubro, e no dia 1º de dezembro, Alberto submeteu as teses aos teólogos da Universidade de Mogúncia, e 2 semanas mais tarde, meados de dezembro, ele as envia a Roma. Alberto possivelmente pensou num conluio político entre Lutero e o príncipe eleitor Frederico o Sábio, porque havia uma rivalidade entre as casas dinásticas da Saxônia, os Wettin e os Hohenzollern, a qual pertencia o irmão, que também era o irmão de Alberto, que era príncipe de Brandemburgo. Além disso, as teses estavam causando a queda na venda das indulgências, estavam trazendo um problema de ordem financeira e econômica para o arcebispo e a casa bancária dos Fugger e ao próprio Papa. É a chegada das teses a Roma e a subsequente reação de Roma que vai projetar Lutero para o cenário público e fazer com que
não tanto a fixação das teses, mas a reação de Roma a elas, fizesse das teses o início de todo o processo da reforma. Com que autoridade um monge desconhecido de uma universidade nova e obscura, com que autoridade esse monge ousava chamar a atenção de seus superiores? Com que autoridade ensina nas teses o que deve se ensinar aos cristãos, que está presente nas teses 41 a 55. Lutero, antevendo isso, apela para seu ofício de mestre da Igreja, ao assinar a carta a Alberto como Martinus Luther, agostiniano, chamado doutor da Escritura Sagrada. Ele é um doutor e, por isso, lhe compete zelar pelo ensino da Igreja. Essa é a primeira ocasião também em que Lutero assina como Martinus Luther, que vem de uma forma grega, Eleutérios, que seria o libertado, né, mostrando uma nova visão dele. Passando para o documento seguinte, rapidamente, um sermão sobre indulgência e graça. Esse sermão foi escrito em língua alemã, e se destinava ao povo. Né? Foi escrito em meados de 1518 e foi o primeiro texto escrito para explicar sobre a questão das indulgências para o povo comum. O escrito tornou-se um best-seller, que foi reimpresso 25 vezes nos anos seguintes. E, a partir daí, Lutero, por mais de uma década ainda, viria a tornar-se o autor mais publicado em toda a Europa. Em linguagem simples, o texto explica ao povo questões teológicas complicadas relacionadas ao sacramento da penitência e às indulgências. Lutero argumenta que, se os teólogos escolásticos medievais tivessem razão, no sentido de que as indulgências eliminariam todas as obras de satisfação, então não restaria nada de bom que ainda pudéssemos fazer. Além disso, diz ele, não se pode provar pela Escritura que Deus exige do pecador qualquer satisfação, mas sim apenas a sua contrição e conversão sincera. Mas quando Deus castiga alguém para conduzi-lo ao arrependimento, então ninguém pode dispensar a pessoa dessas penas, porque toda pena, assim, tudo que Deus impõe, é útil e contribui para o melhoramento cristão. Mas Deus nada exige em troca do perdão, que é concedido gratuitamente. As exigências são impostas pela Igreja, por isso ela também pode dispensar delas. Numa certa altura ele vai dizer o seguinte: a indulgência é permitida por causa dos cristãos imperfeitos e preguiçosos, que não querem exercitar-se resolutamente em boas obras ou não desejam sofrer, pois a indulgência não promove o melhoramento de ninguém, e sim tolera e permite sua imperfeição. Por essa razão, não se deve falar contra a indulgência, mas também não se deve recomendá-la a ninguém. Melhor do que comprar indulgências é praticar boas obras, preferencialmente aquelas que beneficiam o próximo. Antecipando o efeito de seu ensino, Lutero comenta: se agora dizes, então nunca mais comprarei indulgências. Replico: isso eu já disse acima, que minha vontade, desejo, pedido e conselho é que ninguém compre indulgência. Deixe os cristãos preguiçosos e sonolentos comprarem indulgência. Tu, porém, segue o teu caminho. Seria difícil ele ser mais claro e direto do que isso. Lutero ainda menciona que não sabe se as almas podem ser tiradas do purgatório por meio de indulgências e que a Igreja ainda não decidiu nada sobre o assunto. Ele conclui dizendo que para alguns, para os quais esta verdade dá grande prejuízo material, que esses alguns o estão chamando de herege, mas que ele não está dando muita importância a isso, porque os que o acusam são pessoas que nunca leram nem a Bíblia e nem os mestres cristãos. Só quero mencionar, entre aspas aqui, entre parênteses, melhor, que esses escritos todos estão traduzidos para o português, nas obras selecionadas, volume 1. Bom, tópico seguinte, consequências imediatas, muito rapidamente aí. As consequências que seguiram a esses textos são bem conhecidos, os acontecimentos que seguiram são bem conhecidos e só podem ser referidos, então, rapidamente aqui. As teses de Lutero se espalharam rapidamente.
circularam inicialmente como cópia manuscrita, mas logo foram impressas. E a rápida difusão foi possível graças à invenção da imprensa dos tipos móveis algumas décadas antes. O arcebispo da Mugunça, como eu disse antes, enviou essas teses a Roma. Isso resultou na abertura de um processo por suspeita de heresia contra Lutero. Em junho de 1520, após ouvir o parecer de vários teólogos, o Papa emitiu uma bula de ameaça de excomunhão contra Lutero, a bula Exsurge Domini, levanta-te, Senhor. Se Lutero não comparecesse em 60 dias a Roma, ele estaria automaticamente excomungado. Sabemos que, em dezembro de 1520, Lutero vai queimar essa tese juntamente com os livros do direito canônico. Mesmo assim, o eleitor Frederico Sábio conseguiu que Lutero fosse ouvido na Dieta de Worms, em 1521, onde ele acabou depois sendo proscrito pelo imperador, pelo Edito de Worms. E o Papa vai excomungá-lo também, nesse mesmo ano de 1521, pela bula Decet Romanum Pontificem. Mas, devido à situação política do Império e ao apoio popular de que ele gozava, tanto a proscrição dele pelo imperador, como a excomunhão pelo Papa, não fizeram efeito, e Lutero passa o restante da vida em Wittenberg, com a breve exceção do período que ele ficou no Wartburgo, e a Alemanha foi se tornando luterana, tanto assim, quando Lutero morre, cerca de 90% da Alemanha era luterana. Bom, essa análise toda das teses tem mais uma função negativa que positiva. Ela serve para mostrar que as teses não são um manifesto da reforma, não apresentam o programa de reforma da Igreja. Mas, positivamente, elas são importantes pelos resultados inesperados. Elas projetam, como eu disse, Lutero para o cenário público, o monge obscuro torna-se famoso, todos falam dele, todos falam as suas ideias, mas, em termos de reforma, o realmente importante foi o desenvolvimento teológico de Lutero, né? Lutero disse certa vez que é inútil tentar empreender uma reforma ou um melhoramento da Igreja se, em primeiro lugar, a doutrina não for purificada. Por isso é importante que primeiro se tenha o verdadeiro e correto ensino da palavra de Deus, depois se poderá realizar uma verdadeira reforma. Como já disse também, Lutero não planejou a reforma e não a considerou obra sua. Certa vez ele disse: o que agora está acontecendo no mundo não é obra nossa. Não é possível que uma pessoa sozinha inicie e continue a causa desse gênero. A coisa chegou a esse ponto sem plano e conselho meu. Também deverá chegar ao término sem meu conselho, de sorte que nem as portas do inferno podem impedi-la. É um outro que põe as coisas em movimento. E a esse os papistas não enxergam e culpam a nós. E mais adiante ele vai também falar que ele não quer criar uma nova igreja, porque a doutrina não é dele, ele não foi crucificado em lugar de ninguém, então ele pediu que não se chamasse de luteranos, mas de cristãos, e assim por diante. Bom, rapidamente, para concluir, alguns aspectos da teologia de Lutero, né? As 95 teses mostram como tudo começou. Vamos ver qual é a teologia de Lutero. Poucos têm se aventurado a fazer uma sistematização das ideias de Lutero, uma vez porque os escritos dele são escritos ocasionais, não que ele escrevesse em apenas algumas ocasiões, ele escrevia continuamente, mas sim, os escritos são dirigidos a situações específicas, né? E por isso é tão importante levar sempre o contexto específico que produziu aquele texto em conta. Mas os escritos podem sim ser organizados de forma sistemática. Existe uma doutrina central em torno da qual todas as demais doutrinas, todos os demais assuntos se organizam. A doutrina da justificação pela fé, da qual Lutero fala nos artigos de Malkalde, né? E também afirma o Bernhard Lose: não deveríamos pensar que entendemos qualquer ideia específica de Lutero, a não ser que tenhamos estabelecido sua relação com sua doutrina da justificação. A questão é quando Lutero descobre essa doutrina e em que exatamente consiste essa doutrina para Lutero. Ou, em outras palavras, quando acontece a transição do Lutero jovem para o Lutero maduro. Lutero mesmo vai narrar que essa transição acontece com a experiência da torre, como ela é chamada, né? Porque ele chegou a essa conclusão quando ele estava no seu gabinete de estudos na torre do antigo mosteiro agostiniano de Wittenberg.
a questão girava em torno da maneira como Deus nos salva. Não é nem mesmo sobre a questão se somos salvos por fé e por obras, mas ele já sabia nessa altura que a salvação é por fé, mas como acontece isso? Até aquele momento, diz ele entender a justiça de Deus a partir da lei como a justiça que exige e pune. A mudança aconteceu quando ele estava se preparando para a segunda preleção sobre os Salmos, no ano de 1518, e ali ele encontra a palavra justiça de Deus, e se lembra que a mesma palavra aparece em Romanos 1,17. A justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. E isso causou muita preocupação a Lutero. Como assim? Justiça de Deus, Deus é juiz, ele pune. Como é que isso se revela no evangelho? Como é que isso é boa nova? Até que, por fim, ele entendeu que isso era justiça passiva, através da qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito, justo viverá por fé. Então, me senti como que renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso, e aí toda a Escritura me mostrou uma face completamente diferente. Então, até aí, Lutero havia adotado uma visão agostiniana da justificação, de acordo com a qual o ser humano é justificado ao longo de um processo em que ele é curado gradativamente de sua doença, pecado, e se torna capaz de amar a Deus e ao próximo, e assim cumprir a Deus, e se torna aceitável perante Deus. Ele se torna justo diante de Deus pela renovação operada pela graça e pelas obras que seguem. E nesse processo de cura, de salvação, a salvação está sempre no futuro, dando margem à incerteza da salvação. Então, bem rápido, estamos chegando ao final. Lutero, eu queria colocar em 2 colunas, Lutero jovem, maduro, mas não soube fazê-lo. Então, vamos, de qualquer forma, colocar o seguinte. O Lutero jovem vê a salvação como um processo que perdura por toda a vida. Enquanto que o Lutero maduro vê a salvação como um ponto matemático. No momento que a dádiva é concedida, você está salvo. O Lutero jovem entende a salvação como um processo sanativo, iniciado por uma justificação sanativa, enquanto que o Lutero maduro entende a justificação como uma dádiva de Deus em Cristo. Para o Lutero jovem, Cristo age dentro da pessoa, num processo de transformação interna. Para o Lutero maduro, a salvação está fora da pessoa, consumada inteiramente no Cristo crucificado. O jovem Lutero entende a graça como um hábito ou disposição presente na pessoa. O Lutero maduro entende a graça como favor ou misericórdia de Deus, ou seja, a graça não está em nós, mas a graça está no coração de Deus. No jovem Lutero, o cristão é parcialmente justo e parcialmente pecador. No Lutero maduro, o cristão é totalmente justo aos olhos de Deus e totalmente pecador em si. Essa descoberta teve grandes consequências para a pessoa de Lutero e para a sua teologia. Para a sua pessoa, significou a certeza da salvação, já que a salvação consiste na dádiva de Deus, da perfeita justiça de Cristo que é recebida pela fé. Nas suas palavras, então, me senti como que renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. E a consequência para a teologia, aí toda a Escritura me mostrou uma face completamente diferente, ou seja, mudou toda a hermenêutica do Lutero. A distinção entre lei e evangelho se torna clara, a doutrina da justificação é vista como a doutrina central de toda a revelação de Deus, ou seja, toda a Escritura fala de Cristo e da salvação de Deus por seu intermédio. A centralidade da doutrina da justificação por graça e fé vai lançar luz sobre todas as demais doutrinas. A partir desse centro, ele entende os meios da graça, a palavra, o batismo e a Santa Ceia, como os canais pelos quais a dádiva de Deus flui até nós e é alcançada como dádiva de Deus a nós. A doutrina da Trindade está indissoluvelmente ligada à centralidade da doutrina da justificação, pois Deus Pai, Filho e Espírito Santo agem em conjunto para a nossa justificação. Da mesma forma, a cristologia, com a doutrina das duas naturezas, é uma doutrina indispensável para a compreensão da justificação. Essa teologia que Lutero jamais entendeu como uma nova teologia ou a sua teologia, mas sim como a reafirmação da teologia das Escrituras Sagradas e dos pais da Igreja, encontra sua clara expressão em textos como os Catecismos Maior e Menor, de 1529, e na Confissão de Augsburgo, de 1530. Bom, essa experiência da Torre não foi uma experiência isolada. Lutero chega a ela através do estudo da Escritura,
Ele lia toda a Bíblia 2 vezes por ano e desde o ano de 1512, desde seu doutoramento, ele era professor de Bíblia na Universidade de Wittenberg, portanto, foi através da exegese bíblica que ele chega a essa descoberta. E aí, sobre essa aquisição da capacidade teológica, já chegando bem no final, diz ele: eu fui um daqueles que, como Agostinho escreve de si próprio, progrediram escrevendo e ensinando. Não um dos que, a partir do nada, de repente, passam a ser os maiorais, nada sendo na realidade. Eles nem trabalharam, nem passaram por provações, nem têm experiência, mas colhem todo o seu espírito de uma só olhada na Escritura. Eu penso que o caminho indicado por Lutero para a aquisição da capacidade teológica, caminho esse que inclui trabalho, provações e tempo para adquirir experiência, pode ainda hoje ser seguido com proveito. Finalizando agora, agradeço novamente à comissão organizadora pelo honroso convite e agradeço igualmente a todos os presentes pela paciência com que acompanharam essa apresentação. Muito obrigado.